O Senhor é bom e a sua bondade é de geração a geração. Nós já temos ouvido aqui, nessa noite, da parte de Deus, os irmãos aqui refletindo, e nós também, sem perca de tempo, vamos começar lendo em João, no capítulo Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 17. A partir daqui nós vamos refletir e ler outros versículos, que nos diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa maravilhosa! Saber disso já é gratificante. Crer nisso, melhor ainda. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se perguntar, para que Jesus veio ao mundo? Para salvar. É a resposta mais sucinta, direta e verdadeira também. E nesse mesmo evangelho, nós temos exemplos, não só nesse, mas no capítulo 8 aqui, nós lemos no 3, aí se folhearmos um pouco, e chegarmos no capítulo 8, no versículo de número 10, diz assim: e, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aí ele pergunta: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Lembramos, ou como eu costumo dizer, lembra, verso 17 do 3, o primeiro que lemos: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Quem era essa mulher que Jesus disse, ou melhor lhe pergunta, onde estão os seus acusadores? Ninguém lhe condenou? E ela disse: ninguém. E ele diz: eu também não lhe condeno. Glória a Jesus. Se perguntar, irmão, por que vocês vêm lá da rua, quando chama rua, né? Lá da rua para cá, como os irmãos já aqui, nosso irmão que nos antecederam já falaram um pouco disso. Por causa dessa verdade. Mano, só por causa dessa verdade. Como foi dito, porque recebemos esta palavra dessa forma, gratuitamente. Tanto gratuita, da parte de Deus, ela é de graça, e graça N significados, mas de graça porque não pagamos dinheiro por isso, como nós não pagamos real para ter essa instrução. E aí o Senhor Jesus, ele manda o seguinte: de graça recebeste, de graça dai. Então, nós lemos: porque Deus enviou o seu Filho, e aí, claro, Jesus, ao mundo, não para condenar. Não. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso que ele escreve: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não veio condenar, ele veio salvar.
Ele disse em casa de Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quem era aquela mulher? A mulher adúltera, que havia sido, segundo narra a partir do verso 1, apanhada em adultério. E ali foi uma armação que não levaram os dois, pois se eles quisessem matar a mulher e o homem, não precisava perguntar a ninguém, eles teriam matado. Mas foi uma armação para Jesus. Porque na verdade Jesus estava atraindo pessoas que estavam lhe ouvindo, e não só lhe ouvindo, mas seguindo ele, e causou inveja nos fariseus e também nos sacerdotes, nos saduceus, enfim, nas autoridades religiosas de Israel. Começaram a ter inveja de Jesus e procuraram matá-lo logo cedo. Jesus não foi morto, eles só não quiseram matar Jesus na semana que Jesus foi preso. Quando a gente está lendo o Evangelho, a gente percebe que desde que Jesus, que as pessoas começaram a ouvir a doutrina de Jesus e não ouvir eles começaram a ficar com raiva. Lendo os Evangelhos com cuidado, vez por outra diz: e eles, reunindo o conselho, procuravam como matá-lo. Desde cedo. Mas óbvio, ele só morreu no tempo. E porque ele quis morrer, e porque ele também veio para isso. Pois bem, o que Jesus veio fazer? Me salvar. Podemos dizer isso. O que Jesus veio fazer? Nos salvar e salvar a mim em particular, e salvar a você em particular, e a todos que creem. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, não é para condenar. O mais vil pecador, sim, para, como diz os pregadores, para um grande pecador existe um grande Salvador. E como diz Paulo, utilizando-se das palavras de Paulo, muito mais maior. Falando assim meio que errado. Sim, irmão. O perdão de Deus é maior que o maior pecado que se possa ter, que se possa praticar. O perdão de Deus é maior. A graça de Deus, não é isso que está escrito? Onde o pecado abundou, aí o que diz? Abundou a graça. É maior. O pecado de Adão atingiu a todo ser humano, e a graça de Jesus, será que tem esse poder? Muito mais, diz a Bíblia. Muito mais. É maior. Se a atitude do primeiro homem fez com que todos se tornassem pecadores, porque é isso, irmãos, que está escrito: fomos feitos. Não é por querer. O ser humano não é pecador nem por querer. Ainda que ele não queira, ele é assim mesmo. Está escrito em Romano: fomos feitos pecadores. Mas Jesus também nos faz justo. Porque Jesus veio desmanchando o que o diabo fez. A Bíblia é linda quando a Bíblia diz: Jesus veio aniquilar o pecado. Desmanchar, destruir. Glória a Jesus. Então diz a Escritura: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. E já começa dizendo: não para, mas para que o mundo, no caso nós, pecadores, sejamos salvos por ele. Vejamos outro exemplo. Nós citamos a mulher adúltera. Abramos agora em Marcos capítulo 2, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 2, bendito seja o nome do Senhor. Nos diz assim as Escrituras, a partir do verso 13, glória a Jesus. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia com ele, ou ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa,
deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Jesus ama os pecadores. Os evangelhos estão cheios desses exemplos. Como estávamos vendo ontem, com a sua benignidade ele beneficiou prostitutas, publicanos, cobradores de impostos, como também a ricos. O jovem rico, diz Marcos, que Jesus, olhando para ele, o amou. Ele foi quem não aceitou o amor de Jesus e saiu triste. Já pensou? Jesus amar você e você ficar triste e sair? Aí perde. Se não voltar depois, perde, que nós não sabemos se ele voltou. A Bíblia cala quando diz que ele saiu triste. Aí o narrador não foi mais atrás, investigando a vida dele para saber se ele morreu com essa tristeza ou se teve a felicidade de adiante, mesmo que por através da pregação dos apóstolos, ter recebido Jesus, que isso é possível. Só saberemos quando chegarmos lá. Curiosidade, né? Glória a Jesus. Então, queridos, o que foi que Jesus veio fazer? Veio salvar a mim, salvar a você. Veio nos salvar. Porque Deus enviou o seu Filho com essa missão. Qual a missão? Salvar. Especialidade de Jesus: Salvador. Salvador. Salvador de quem? Dos miseráveis pecadores. E aí está eu e você. Quem pode ser beneficiado por Jesus? Outra vez os pecadores, outra vez eu e você. E nós estamos sempre citando o que Jesus disse: se você pode crer, é desse jeito. Glória a Jesus. O exemplo são vários. Jesus passando, viu Levi ou Mateus. Se a gente estiver lendo Mateus no capítulo 9, vai estar o nome de Mateus, que é o mesmo, a mesma pessoa. Mateus, Levi. Aí o que é que acontece? Jesus chama Mateus para segui-lo. E quem era Mateus? Um chefe de publicano e dos pecadores. No melhor, ele é chefe dos publicanos. Só que a essa altura já seguia Jesus muitos pecadores. Porque Jesus tinha a palavra de vida. Jesus não veio, como diz a palavra, para condenar ninguém. Ele veio para salvar e ele exerceu bem isso. E olha como Jesus pregava: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Era assim que Jesus pregava. Não sei porque muitas vezes a gente prega. Mas Jesus pregava assim: vinde os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O apóstolo Pedro disse, quando lhe perguntaram: e aí, varões, o que é que nós faremos? Ele estava pregando após a descida do Espírito Santo, que houve aquele tumulto lá no dia de Pentecostes. Ele disse: arrependei-vos, para que venham os tempos, de refrigério. Refrigério, irmãos. Bálsamo. Oprimido o mundo já vive. Evangelho é boa nova de salvação. É graça de Deus que se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aquela mulher estava condenada pela sociedade, pelas leis, pelo legalismo. É isso que na verdade é. O legalismo teria matado aquela mulher. Ela escapou por causa da armação dos camaradas lá, porque se fosse para eles obedecer, teriam matado ela e o rapaz e o homem, sei lá quem era lá. Mas aí levaram ela à fonte certa.
levaram-na diante da graça de Deus, levaram-na diante do Salvador. E aí, como pode-se dizer, eles pensando de pegar Jesus em falta, aí podemos dizer, quebraram a cara. Porque ficaram insistindo, foi apanhada em adultério, a lei manda matar. E você, o que é que diz? Não queriam obedecer nada, eles estavam querendo ver, porque Jesus ensinava, já era considerado sagrado mestre, rabi. E os camaradas se invocaram porque ele está igual o ex-presidente Lula, ele não era formado, né? Porque alguém disse, os escribas e fariseus disseram, como ele pode ensinar não sabendo as letras? Ou seja, não sendo formado. Ele, na linguagem de hoje, ele não tem pedagogia nem pós-graduação. Por que ele está ensinando aí? Não é que Jesus não soubesse ler. O básico todo menino judeu sabe. 12 ou 13 anos, Edmilson, o camarada tem que citar a Torá diante lá. É um exercício, né? Que o menino judeu, o básico, ele sabe. A mesma coisa fizeram com a questão de Pedro e João, sabendo, diz lá Lucas, que eles não eram, que eles eram indoutos. O que se entende? Eram analfabetos de tudo, não. Indouto, não eram doutores, tal qual Lucas, como diz Edmilson, sempre está frisando. E o que dizer de Paulo? Não era um estadista tal como Moisés. Simplesmente aprendeu, se fosse nos dias de hoje, em Harvard, da época, dentro do Egito, o Império Mundial. Moisés criado lá dentro. Jesus entende que ele não tinha formatura porque veio essa acusação. Como pode ele nos ensinar não sabendo as letras? Entendemos que ele não era um homem formado. Glória a Jesus. E os caras ficaram invocados porque ele não tinha esses títulos. Então, e a lei brasileira diz que para ensinar, o professor para ensinar até quarta série tem que ter no mínimo pedagogia, para ensinar da quinta para frente tem que ter uma pós-graduação, para ensinar ensino médio tem que ser pós-graduado, e está correto. Mas aí Jesus estava ensinando lá coisas profundas, sem ter essas graduações todas, que na época eu não sei como é que era, porque pedagogia era magistério nas antigas, né? Já está com esse novo nome. Imagina naqueles dias, né? Quem tinha primário e quarta série há 30 anos atrás era um doutor na cidade. Meus queridos, o que é que Jesus veio fazer? A Bíblia diz, como lemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Então, irmão, tomemos posse dessa palavra. Se fala em tomar posse de chave, disso, daquilo, não. Tome posse de que Jesus veio salvar você. Isto é, creia nisso. Receba essa palavra. Como disse irmão Hanoi, é melhor do que o melhor ouro que tenha. Porque o muito ouro não pode salvar. Não quer dizer que o homem rico não seja salvo, não. Porque Jesus veio salvar a todos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, diz a Escritura. O prazer dele é que o homem viva, arrependa-se e viva. Então Levi, irmãos, diz aqui que ele promoveu uma refeição em sua casa e Jesus estava sentado à mesa e Jesus causou escândalo. Porque quando Jesus estava sentado à mesa, a essa altura já entende que muitos, aqui diz, e muitos pecadores e publicanos já estavam seguindo a Jesus, eram muitos. Aí Jesus, porque é o seguinte, o conceito de santidade do judeu é igual à maioria dos muitos irmãos hoje. No sentido de que, claro, o significado de santo é ser separado, ok, mas até que ponto? Jesus é santo ou não? Mas Jesus estava misturado com os pecadores, e agora? Parece que a gente não vê isso, né? Misturado no sentido de Jesus estar sentado numa mesa e rodeado naquela mesma mesa. O que diz o texto? Sentaram-se, verso, glória ao nome de Jesus. Verso 15, Marcos 2,15. Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e muitos
pecadores. Se brincar, um de nós hoje não senta em todo canto. Nos execrados, eu acho que é esse o termo, pela sociedade. Quem quer estar lá? Estou falando de nós aqui que cremos e estamos pregando. Jesus estava numa mesa rodeado de publicanos. Porque o publicano é tão odiado na Bíblia, irmãos. Porque eram cobradores de imposto que, segundo consta, nós vimos ontem, eles cobravam mais do que deviam. Por isso o povo tinha raiva dele. Porque pagar imposto do que se deve já não é bom. E saber que está pagando mais ainda para dar a gorjeta ao camarada, aí o povo fica com raiva mesmo. Eles eram odiados pelas pessoas, porque cobrava além do que devia. A gente aprende isso em escola bíblica, que seja domingo ou quarta, funciona o aprendizado, não é verdade? Glória a Jesus. Então, queridos, diz aqui que Jesus estava sentado e os fariseus, que eram os religiosos, homens zelosos, e diga, Jesus disse, pela escritura, eles ensinavam tão bem, irmãos, que Jesus disse assim, façam tudo o que os fariseus vos ensinaram. Quem já leu isso? Mateus. Jesus disse, olhe, observem, vamos ver. Mateus 5, os caras eram ortodoxos no ensino, irmãos. Eram fiéis ao ensino. E Jesus apoiou nesse ponto, na questão do ensinar correto. Capítulo 5 de Mateus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ó. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vem falando, verso 17. Ele diz, na cadeira de Moisés está sentado, é no 23. É um discurso duro. Capítulo 23 de Mateus. Jesus censura os fariseus. 23 de Mateus, verso 2. Verso 1 e 2 diz, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aí ele diz, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Isso é tremendo, irmão. 23 de Mateus. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, observai e praticai tudo o que vos disserem. Agora não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Deu para entender? Deu para diferenciar uma coisa da outra? Essa história de faço o que eu mando e não faço o que eu faço, Jesus condena. Aqui. Os camaradas eram tão zelosos que erravam, porque todo extremo mata. Não lembro agora, mas sei quem é Eclesiastes, diz, não sejas demasiadamente justo, parece que é no capítulo 7, e nem demasiadamente ímpio, porque, aí ele pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? É o caso dos fariseus. Eles eram zelosos demais que morriam com o próprio veneno. A ponto de Jesus dizer, pode fazer o que eles ensinam. Agora não pratique o que eles, não procedam como eles. Porque eles ensinam correto, mas não vivem. Ou seja, mas o que eles ensinam pode fazer, que está certo. É tremendo isso. E aí Jesus começa a discorrer sobre isso nos versos seguintes. Aí esses homens, que Jesus aprovou os seus ensinos, por serem ortodoxos, ou seja, por serem corretos, por serem extraídos das Escrituras, eles se escandalizaram quando viram Jesus numa mesa com pecadores. Eles não entenderam o que Jesus tinha vindo fazer. Eles tinham tanta letra, mas não tinham amor, que a própria lei já, desde a lei já estava estampado na palavra. Eles não entenderam. Porque o conceito de santidade era ficar isolado. E se observarmos os profetas, eles não moravam na cidade.
A gente lê que Eliseu, ele morava em cima de um monte. Uma das vezes, daquela vez que veio Naamã, o capitão do rei lá, né, que veio a ele estava em cima do monte. Quando Deus dava uma mensagem, ele ia lá na cidade, entregava e voltava. O conceito de santidade desse povo ficou: quem é santo, ele fica isolado do povo. Aí Jesus, santo, profeta, maior profeta, sacerdote, filho de Deus, sentado numa mesa com pecadores. Os caras diziam: não pode, está errado. Escandalizou. E não só aqui, a Bíblia diz claramente que quando Jesus deu um ensinamento um dia, os discípulos chegaram: Senhor, os fariseus estão escandalizados com essa palavra. E ele disse: o que eu tenho a ver com isso? Os caras não entendem. É tremendo, irmãos. Mas o que é que ele veio fazer? Salvar. Por isso que quando ele sentou numa mesa que rodearam ele os pecadores, ele estava mais alegre do que quando estava lá na casa de Simão. O que alegrou aquela visita na casa de Simão foi a mulher pecadora quando entrou. Não tenho dúvida disso. Naquela mesa, irmão, ladeado de pessoas querendo ouvir, querendo receber de Jesus. Ele exercendo a missão dele, salvando aquelas pessoas. Mas os camaradas não entendiam. Por que ele está comendo na mesma mesa? Sabia que o judeu, ele não entraria na casa de um que não fosse judeu que nem ele? Pedro teve que se dar uma justificativa tão grande, e a sorte dele, no sentido de falar, né? Foi que ele foi por lá por divina revelação, senão ele tinha sido excomungado do ministério, irmão, por ter entrado na casa de Cornélio. E isso já falando de crente depois que Jesus veio. Imagina um judeu. Esse negócio do judeu ir na casa de um gentil ou de outra nação, só para fazer negócio e à distância. Tu fica aí, nós negocia, pega teu... Entrar na casa, sabe como era que eles tinham nós de outras nações? Cachorros. E Jesus dá até esse um exemplo disso. Quem não era um judeu de sangue de Abraão era um cachorrinho. Eles eram a elite aqui. E isso subiu a eles não entenderam. Eles tinham a missão de evangelizar o mundo, não conseguiram, mas ficaram com essa soberba terrível. E o judeu ainda tem isso hoje, o ortodoxo, viu? Ninguém se engana. Eles escandalizou também os discípulos, já não estavam tanto, mas os discípulos ficaram. Aí o texto observa, eles ficaram admirados de ele estar conversando com uma mulher e por cima samaritana. Se a gente ler com cuidado, a gente vê isso. Lá quando eles chegaram, Jesus estava conversando com uma samaritana, eles já ficaram meio escabriados. E é porque já era discípulo de Jesus. Imagina se não fosse. Jesus veio quebrando esses paradigmas, esses conceitos humanos terríveis. Porque ele veio salvar a todos. Glória a Jesus. E ele serviu de escândalo, sim. Mas o que é que está escrito? Quando eles começaram a murmurar, e não é assim, as pessoas não têm coragem de ir direta e vai para o terceiro. Por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus ouviu. Aí Jesus entra, sem ninguém dizer nada, Jesus diz, eu não vim chamar justos. Isso não é difícil de entender, porque se as pessoas fossem justas, o que é que Jesus teria vindo fazer? Nada, as pessoas eram salvas por si próprias. Mais uma prova de que nós só somos salvos porque ele veio. Porque se ele não vem, nós não tínhamos condição nenhuma, nem tem, de ser salvo por nossos próprios méritos. Mesmo os melhores ensinadores brilhantes, apoiados por Jesus, como os fariseus. Queridos, diz aqui, verso 17, Jesus tendo ouvido isto, ouvido o que? Aquela pergunta, por que comem o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus tendo ouvido, disse, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então eu estou na minha praia, eu estou no meu campo de atuação, eu estou dentre eles. Isso não quer dizer que Jesus pecava com eles, pelo contrário, estava ali para resgatá-los. Mas aos olhos humanos causou escândalo.
O que estava no sentimento daquele povo é: não pode. Ele não pode estar aí. Pode sim, porque para isso ele veio. Para salvar a mim e a você. Glória a Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Salvar os pecadores. Glória a Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que eu faço para receber? Crer, já foi dito. Quando o carcereiro, como já foi citado aqui, ele perguntou: senhores, o que eu faço para ter a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, diz a Escritura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.